Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Enlaça-me em teus braços, vem, aperta minha mão. Eu te perdoo porque te amo, é todo teu meu coração. Vem, esquece o passado. Vem comigo caminhar. Enxugue o pranto de mágoa e dor. Escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida
gratidão por tanto amor em nossa vida. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, esperança e carinho. Vem, querido companheiro de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vem, querido companheiro de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho
Evangelho novo é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero, Bom dia, muita paz a todos, né? E parabéns pela escolha, né? Beleza, essa escolha de estarmos aqui na casa de Jesus, né? Valorizando esses momentos, que coisa boa, cuidando do espírito, cuidando de nós. É muito importante quando a gente desperta. Às vezes nós nos envolvemos tanto com a vida material, né? Que é aquela vida que a gente é palpável, que você vê, as coisas que você tem que fazer, e nós vamos esquecendo que nós somos espíritos, né? Vamos esquecendo. E aí nós nos envolvemos tanto com a vida material que tem que cuidar mesmo, né? Mas se não cuidar do espírito, né, o mundo material, a estrutura física nossa, por exemplo, não consegue suportar. Se a estrutura física não suporta as dificuldades, os devaneios, o espírito ele quer ir embora. O corpo não responde, não é? As dores se intensificam, eu quero fugir. Não é assim? E aí eu vou entrando em desequilíbrio. A gente vai lembrar aqui a questão, né, do anjo da guarda fraco, né? Que a gente sempre fala, que os nossos avós, nossas mães falavam assim: menina, essa menina só veio doente, não sei o quê. Reza pro anjo da guarda, o anjo da guarda dela está fraco. Olha só que sabedoria, né? O que é isso? É a sustentação espiritual. Eu preciso estar estruturados todos nós enquanto espíritos, para que ele, né, sentindo o nosso esforço e a nossa determinação, não é, em cuidar de nós enquanto estrutura física, né, para o espírito poder habitar e trabalhar, gerenciar, cumprir o compromisso encarnatório. E a maioria das vezes, né, nós vamos ainda nos culpando, não é? E culpando os outros, né, delegando responsabilidade para o outro, mas o outro também não dá conta de si. Ele também tem dificuldades. A gente cobra, eu estou assim, porque meu marido é muito exigente, porque minha esposa é exigente, porque meu filho não sei o quê, porque minha filha, porque minha nora, nada disso, ó, nada. Está na hora da gente parar com isso. Não é? Existe uma estrutura que nós viemos para dar conta, né? Respeitar o outro, não é? Estar junto ao outro, interceder, aprender a lidar, beleza, mas eu tenho que cuidar de mim primeiro. Como que eu vou conseguir cuidar de alguém se eu estou em desequilíbrio?
se eu não cuido de mim? Né? E não adianta a gente chegar e falar assim, ó, papai do céu, não é assim? Papai do céu, eu não consegui nada, papai do céu, porque meu marido não deixou, porque meu filho não deixou, nada disso. Nós temos um compromisso com a família, mas para termos esse compromisso com a família, nós precisamos ter esse compromisso conosco. Perfeito? Porque nós temos uma necessidade grande de estarmos responsabilizando as pessoas pelas dores da nossa alma. Mas as nossas dores foram escolhas nossas, né? Facilidades que de alguma forma a gente teve e que a gente transferiu. Então nós precisamos estar atentos a isso. O que nós queremos para a nossa vida? O que a gente está querendo? O que a gente busca? Ah, dona Alda, eu busco a felicidade, a alegria, a abundância financeira, beleza. Não tem nada proibido, não, né? Mas por que meios? Quais são os caminhos que você está seguindo para chegar a esse final, né? O que te traz alegria hoje de viver são as posses de um mundo, né, com todas as facilidades materiais, né? Ah, mas então a gente não pode? Pode. Isso não só pode como deve, não tem nada de errado. Desde que eu tenha equilíbrio para o seu usufruto. Nós somos usufrutuários de tudo que está disponível, né? O que retorna é o espírito com a sua bagagem moral, de construção e de ajuda no bem. E tudo que tem possibilidade no mundo material para a gente usufruir, sabendo que somos usufrutuários de tudo isso. Porque isso traz para a gente uma estrutura harmoniosa. Eu consigo ficar em harmonia, porque eu sei que diante dos apelos e das dificuldades, eu consigo gerenciar as minhas emoções e entender. Eu saio do campo da revolta. Uma das coisas que atrapalha muito a gente é a revolta, né? Eu saio do campo da revolta. Não estou conseguindo. Eu saio do campo da revolta, né? Quando eu saio do campo da revolta e começo a compreender que eu preciso estar estruturado no meu patamar vibratório, não é? Entendendo, fazendo uma leitura da vida. Por que eu estou nesse lar desajustado e triste? Por que eu estou nesse lar desajustado e triste? Não é? Para eu aprender, para eu ensinar, para eu evoluir, para me agregar valores. Ah, mas eu estou nesse lado desajustado e triste porque eu sou bonzinho, eu sou tão bonzinho, mas a minha mãe, meu pai, não sei o quê. A gente vai transferindo, está na hora da gente volver o olhar para nós mesmos, porque a gente vem com uma estrutura para vencer. Vocês acham, né, que o nosso Pai, essencialmente amor, iria nos colocar no local para a gente sucumbir? Vai para lá, erra, porque você tem que errar mesmo. Não. Ele coloca a gente numa estrutura familiar, onde a gente possa aprender, ensinar e valorizar. Então, quando nós começarmos a reclamar da nossa família, nós vamos lembrar daqueles que, entre aspas, estão órfãos, que desde o seu nascimento ficou lá no hospital, alguém adotou, olha só, né? Aquele coração que está na rua, que não tem ainda uma estrutura, nós precisamos pensar nisso, para a gente poder valorizar o que a gente tem. E essa valorização é muito importante. Quantas vezes, vocês imaginem, os nossos mentores, né, se afastam um pouco da gente, deixa a gente errar para a gente aprender, não é? Porque eles ficam ali orientando, e a gente fica numa rebeldia, uma dificuldade de assimilar, nos sentidos coitados da caminhada. Então, assim, bom, então tá legal, então deixa eu me afastar um pouquinho. Aí às vezes, ai meu Deus, cadê meu anjo? Cadê meu espírito protetor? Cadê? Né? Porque eles é que dão para nós, que trazem esse suporte. A mesma coisa nós fazemos com aqueles familiares que a gente protege. Os nossos filhos, por exemplo, é uma responsabilidade imensa, né? Então, aquele filho que a gente libera tudo,
Não libera. Quem erra é o filho do vizinho. Quem erra é o filho, é meu sobrinho, é o filho da minha prima, é o filho da minha irmã, eu não sei mais o que. Meu filho é sempre o santo anjo do Senhor. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque nós todos somos espíritos, estamos encarnados para aprender. Né? E o amor é tão grande dos benfeitores da espiritualidade de Deus nosso Pai, que Ele coloca irmãos, companheiros, né, que vêm para sustentar a nossa encarnação. Então a gente nunca está sozinho, nunca estamos sozinhos. Vamos prestar bastante atenção. A gente tanto não está sozinho que na hora das maiores dificuldades, que a gente acha que vai sucumbir, tem alguém a nos socorrer. Né? Então nós temos anjo guardião, espíritos protetores, espíritos simpáticos, espíritos amigos, mas temos também os sedutores, que nós temos que prestar atenção. Porque os sedutores, que a gente vai ver no texto, né, ele vai trazer para a gente aquilo que a gente gostaria. Não é verdade? A vida sem grandes regras, sem disciplina, e isso é complicado. Mas a gente tem uma série de orientação segura trazendo para a gente. Né? E assim como os corações vêm até a casa, e a gente recebe muito esse pedido, vem pedir, interceder por um familiar. Quantos de vocês estão aqui por vocês mesmos e pedindo por algum familiar que está precisando de ajuda? A gente não faz isso, encarnado? Imagina os espíritos, imagina os benfeitores. Eles também, né, protegem, orientam, instruem. Isso é maravilhoso. Nós temos na casa todos os nossos projetos, né, e trabalhos, né, eventos, e esses eventos é trabalho espiritual. Por conta de um evento, o familiar que não vem à casa espírita, não gosta ou tem medo, ou qualquer situação, cada um com a sua leitura, no dia de festa eles vêm. E quem traz são os familiares que estão no plano espiritual. Né? Isso é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Né? A gente atende as pessoas aqui, e aí as pessoas chegam aqui e falam... Ontem, por exemplo, teve um senhor, uma gracinha ele, um vô, já é vô. Ele veio interceder pela neta. Vim aqui pedir pela minha neta. Eu chamo ela para vir, ela não vem. Mas ela vai vir no dia feliz, que ela gosta de festa. Mas eu fiquei tão feliz, estou emocionada. No dia feliz, um trabalho bacana, mas tem todo um processo espiritual ali. Né? Todo um carinho, todo um acervo benfeitor para trazer. Aí eu e minha esposa somos avós, né? Nós vamos trazer, porque ela gosta de festa, e nós já conversamos com ela, ela vem na festa. Todo feliz. Vocês entenderam o projeto divino? Vocês entenderam o manancial de amor que a espiritualidade nos oferece? Então a gente sai do caminho reto, vamos dizer assim, por opção. Porque a gente tem todos os recursos para seguirmos o caminho do bem e estarmos disciplinados. A disciplina é uma construção importante, porque a gente faz uma organização do nosso dia a dia. Né? Deixar muitas das vezes o filho chorar um pouquinho ali, né? Uma negativa que é importante, para parar para pensar os recursos que tem, que a gente oferece. E não valoriza, vai valorizar depois. Quantas vezes eu ouço, não é? Às vezes uma filha falar, hoje eu sinto falta da minha mãe, que a minha mãe faleceu, e eu tinha dificuldade com ela, eu não me aproximava para dar um abraço, nem um beijo nela. Olha só, porque o tempo urge, as situações passam, e às vezes o contrário. Uma mãe que não conseguia entender a filha, porque tinha divergências de opiniões, olha só, e não conseguia chegar, não conseguia falar, não conseguia abraçar. Gente, tem que aproveitar. Nós temos que aproveitar o tempo, vencer essas diferenças, porque aquele que vai de encontro, quantas vezes perdoarei meu irmão? Né? Não 7 vezes, mas 70. Né? Quantas vezes eu preciso aceitar a diferença desse familiar, desse irmão? Sempre, sempre. Não vou fazer o que ele quer que eu faça, se está errado, mas não vou deixar
de a cada dia dar oportunidade, né? Abrir um espaço de oportunidade para estar junto àquele coração que está ali, principalmente se for sangue, se for consanguíneo. A espiritualidade me ofereceu a oportunidade de ter esse espírito junto. Eu posso colaborar de alguma forma. E ele traz para mim, né, os recursos que eu também preciso para refletir, para ser paciente, para ser tolerante. Olha só, é um aprendizado constante. O amor se faz presente. É importante isso, né? Aproveitando esse mês, né, dedicado às mães, a um sentimento mais puro e mais profundo, que nós possamos nos aproximar dos nossos queridos consanguíneos, possamos aproximar da nossa família. Ai, dona Alda, mas aí, agora que eu cheguei na casa espírita, que eu tenho certeza que foi minha mãe, que já está no plano espiritual, que me direcionou, mas como é que eu faço? Porque eu tenho muitas culpas, que eu queria falar com ela. Fala. Ela está muito mais ouvindo agora do que antes. Não é? Se há uma ligação por amor, por diferença, necessária que esteja junto, esse espírito está junto. Ah, mas o meu pai, por exemplo, né? O meu pai, porque meu pai era muito severo, e a gente quase não conversava, não tinha muito assunto. Ai, eu sinto tanta saudade. Eu gostaria de hoje, com o meu entendimento, falar isso, falar aquilo, falar aquilo. Fala. Pode falar. Ele vai ouvir. Sentimento, está ligado. Os laços do afeto não se desfazem. E se começou com diferença, vai estreitando a partir dos tempos. Porque o espírito vai se aprimorando, tanto nós encarnados, quanto eles que se estiverem já no plano espiritual, vai. E esse reencontro, ele precisa acontecer. Que aconteça agora que a gente despertou. Porque a espiritualidade dá esse tempo para a gente aprimorar o entendimento. Uma coisa é a ignorância do conhecimento. Outra coisa é ter um entendimento e não praticar. É diferente. Eu ainda, na minha ignorância, eu não consigo entender isso. Né? E a gente que faz atendimento sabe, as pessoas, eu queria entender, mas eu não consigo entender. Então reza e aguarda o tempo. O tempo de Deus vai trazer os recursos para tudo se esclarecer. Aguarda. Não vai se anular, não. Vai continuar fazendo o que é necessário fazer. Vou estudar, vou trabalhar, vou resolver minha vida, vou me casar, vou seguir. Mas vou ter sempre no meu coração pedindo a Jesus, Senhor, me dê a oportunidade, né, de eu me aproximar de fulano, desse meu pai, por exemplo, ou da minha mãe, ou da minha tia, ou de seja lá de quem for. Eu queria me aproximar. Eu queria tanto me aproximar. Eu queria tanto pedir desculpas. Eu queria tanto ajudar. Vai pedindo naturalmente, mas não se isole, não se anule, não fique ali reclamando, conversa com Deus, conversa com a espiritualidade, vai conversando nas orações. Por isso que é importante a gente orar. Senhor, libera meu coração, que eu possa olhar o lado bom da pessoa, não é? E aí nós vamos trabalhando, seguindo a nossa vida, porque não adianta nós acharmos, eu estou aqui, anulada em cima de uma cama, porque eu não quero saber de ninguém, quero ficar no quarto escuro, porque ninguém gosta, porque não sei o quê, porque eu sou culpada. Não adianta. Isso não vai resolver. O que vai resolver são as mãos operosas. É a lucidez do espírito, que procura, enquanto encarnado, estruturar a alma. Isso é que precisa. Senhor, eu reconheço os meus erros. Hoje eu reconheço os meus erros. Até ontem eu não reconhecia. Aí como é que eu faço para me desculpar? Ah, não tem jeito, fulano já morreu. Não, deixou o corpo, mas está mais vivo do que o mundo, porque o espírito está lúcido. Então, Senhor, onde fulano estiver, aqui vai as minhas desculpas, onde fulano estiver, vai meu reconhecimento. Não é? Aí nós vamos estreitando esse laço, e aí, aquele coração doído, amargurado, sofrido, adoecido, vai se restaurando. Porque nós estamos pedindo ajuda, nós estamos pedindo socorro, não como coitados, absolutamente não, mas como aquele que quer encarar face a face a razão e a si próprio, porque a doutrina traz isso para a gente, né? Quando a gente chega na casa espírita, tem um espelho, parece que o salão está todo espelho, né? A gente olha assim, meu Deus, sou eu? Não, sou eu. Nossa,
O Evangelho faz com que a gente se veja, se reconheça. E isso é excelente. Nossa, olha só, hoje o espelho está me mostrando a minha deformidade aqui. Hoje, nesse Evangelho, está me mostrando essa outra. Nossa, que coisa boa eu poder ver. Porque aí eu não tenho como negar. Eu tento negar situações que estão claras e que eu preciso admitir. E a partir de hoje, não vou mais transferir responsabilidade para ninguém. A minha vida cuido eu. E se eu estou com mágoa, eu vou tentar me entender. Se eu estou com raiva, também. Porque o outro vai oferecer o que ele tem. Assim como eu vou oferecer o que eu tenho também. Então não justifica eu falar que eu estou com dor de cabeça, porque minha filha, meu filho, meu marido, minha esposa não falou comigo hoje. Não, eu estou com dor de cabeça porque eu não consegui organizar as minhas emoções. Eu sou responsável por mim. O outro faz, libera o que ele tem e eu assimilo o que eu quero. Perfeito? Para isso nós somos uma individualidade, com toda a força e o potencial do espírito. Então nós precisamos, família, nós precisamos compreender que nós temos a força e o poder de gerenciar a nós mesmos. E assim nós vamos vivendo em tranquilidade. Tudo aquilo que eu não posso resolver, tudo aquilo que eu vou engolindo, me afasta de mim mesmo. E eu vou ficando doente. A minha dor no peito, a minha dor de cabeça, a minha dor no estômago, existem as dificuldades orgânicas naturais do tempo. E existe a maioria, as emoções, né? Aqueles traumas que a gente traz de infância, aquelas dificuldades que a gente traz, e que o orgulho se apresenta e se coloca no pedestal. Eu sou a única pessoa equilibrada da família. É a mais desequilibrada. Porque como é que você é a mais equilibrada da família? Você conhece seu histórico com clareza? Não conhece. Não conhece, porque o pai é tão amoroso que ele vai liberando aos poucos os recursos. Né? E às vezes nós nos espantamos conosco mesmo. Quando nós somos provocados, que nós temos aquelas reações de pisar no mesmo espaço, né? Dar aqueles pulinhos no mesmo lugar, de raiva. Aí ele diz, nossa, consegui ver. Porque às vezes os benfeitores mostram para a gente, né? Olha só, quem era aquela que estava dando aquele escândalo ali? Né? Como de André Luiz tem essa história, né? O espírito retornou ao plano espiritual e ele foi reclamar da família inteira, né? E está aqui, tem um filmezinho aqui, ele de frente para os benfeitores e um filmezinho passando ali da vida dele. Aí os benfeitores assim, quem é aquele que faz assim, assim, assim? E aquele que fez? Né? Que não tinha paciência, que não tinha tolerância, que prejudicava, que falava, que era preguiçoso, que era ocioso, que não sei o quê, não sei o quê. Falando da vida dele, a trajetória dele, ele falou assim, não, eu não faço não. Mas você era impaciente com seus pais idosos? Um exemplo que eu estou dando. Não, eu sempre fui muito paciente. Mas você socorria as pessoas? Não, tudo ele fazia perfeitamente. Mas ele estava sofrendo demais. Demais, nada ele fazia. Aí, passando a foto dele e as coisas que ele fazia. Aí os benfeitores viraram a cadeira dele. Ele falou assim, é muito parecido comigo, mas eu não era não. Era muito parecido, mas eu não sou isso não. Não reconhece. Por isso que a gente precisa dar conta da gente, para poder a gente dar conta das outras pessoas. E esse exemplo é fundamental, assumir o comando da nossa vida. Queremos ter saúde mental, a luta hoje da ciência como um todo é a saúde mental. Porque nós estamos adentrando no espaço de desequilíbrio, por mágoas, por dissabores, por acalentar aquelas coisas que a gente sabe que a gente também contribuiu. Se alguém prejudicou, nós contribuímos para isso. Então nós precisamos levantar esse véu, o véu dessa ignorância, para que a gente possa perceber a luz divina a nos sustentar. E a falar assim como Jesus vem e fala assim, levanta e anda.
Às vezes a gente está tão preso a determinados preconceitos que Jesus fala assim, levanta e anda, sai daí desse lugar. E assim, mas como é que eu posso? Eu não posso. Mas se Ele determinou, pode confiar. Levanta, você vai andar. Sai daquele preconceito, daquele peso da mágoa, daquele peso dos julgamentos, daquela dor que se traz. Levanta e anda, porque a tua fé é que vai te salvar. Gente, isso é maravilhoso, quando a gente consegue perceber, quando a gente levanta pela manhã, os problemas estão aí mesmo, e a gente consegue, Senhor, o corpo respondeu, muito obrigada, vai ser um pouco mais pesado, né? Mas no decorrer do dia, eu vou conseguir organizar e vai ficando mais leve essa caminhada do dia de hoje. A cada dia, basta o seu mal. A cada dia, vamos a cada dia, identificando as dificuldades e vencendo. É isso que o Senhor espera, que o nosso mestre, que o nosso Pai, que os benfeitores esperam de todos nós. Vamos fazer a leitura do capítulo 28, no item 11, o prefácio, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, para a gente perceber o quanto nós somos protegidos, sustentados, acalentados pela espiritualidade amiga. E como é bom nós estarmos aqui, né, nesse trabalho, conhecendo a nós mesmos. Precisamos disso. É importante que a gente se defina. Sou espírito, sou imortal. Olha só, estou a caminho da evolução. E nessa encarnação, eu conheci a doutrina. Já conheci em outras? Já conheci? Não. Eu estou encarnado. E eu sou espírita. Olha só, que coisa mais linda. A gente fala, eu sou espírita. Eu sigo as orientações benfeitoras. E aí nós vamos prosseguindo com leveza. Não é verdade? Prosseguindo com leveza o nosso dia a dia, identificando o que a gente precisa para evoluir e para caminhar. E aí tudo fica mais leve. Aquela angina fica mais tranquila, aquela dor, né? Que quando diz, Chico que sabia, né? Ai, bendita dor, angina, né? Mas a gente ainda não fala isso não, né? A gente reclama mesmo, né? Mas que a gente possa mudar um pouco essa estrutura de perceber que estamos amparados e sustentados, né? Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio 11. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. É muito amor. Só nesse primeiro texto, nesse primeiro parágrafo, é muito amor. Proteção total. Seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na terra. Então, nós o invocamos como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sintamos mais simpatia. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito protetor, temos espíritos protetores, que, pelo fato de serem menos elevados, não são menos bondosos ou menos benevolentes. São espíritos de parentes, de amigos e, algumas vezes, de pessoas que não conhecemos na nossa existência atual. Eles nos assistem com os seus conselhos, e, frequentemente, com a sua intervenção nas ações que praticamos na nossa vida. Os espíritos simpáticos, olha só, é muito carinho, né? São aqueles que se ligam a nós por certa semelhança de gostos e de tendências. Tais espíritos podem ser bons ou maus,
pois dependem do tipo de inclinações, boas ou mais, que os atraíram para nós. A nossa responsabilidade nessa atração, né? Podem ser bons ou maus. Se eu vou fazer o mal e eles também se comprazem, nós vamos fazer uma sintonia, uma ligação. Se são bons, nós somos bons, generosos, e eles também, não é? Então nós precisamos prestar atenção nessa semelhança de gostos e de tendências. Os espíritos sedutores se esforçam para nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, né? Eles aproveitam todas as nossas fraquezas, assim como quaisquer outras oportunidades que lhes deem acesso à nossa alma. Temos que ficar atentos. Existem espíritos que se prendem a nós como uma fera à sua presa. Porém, eles se afastam quando reconhecem, olha só, hein, a sua impotência em lutar contra a nossa vontade. Se eu estou determinada a não ceder, e eles reconhecem que não vão conseguir, não é assim? Não, eu vou desistir disso aqui, não vou conseguir nada, não é assim? Porque vê que a gente está firme, determinados a não ceder, né, às dificuldades que vêm trazer desequilíbrio e tudo mais. O guia principal e superior que Deus nos deu é o nosso anjo guardião. Os guias secundários são os espíritos protetores e familiares. Entretanto, é um erro acreditar que forçosamente temos um gênio mau, olha só, colocado perto de nós. É um erro, para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente, desde que se achem capazes, olha só, de exercer a sua ação sobre nós, em razão da nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós, portanto, que os atraímos. Isso é importante a gente prestar atenção. Daí resulta que jamais estamos privados da assistência dos bons espíritos. Olha que carinho. Jamais estamos privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Depende de nós, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós queremos, do que nós desejamos. Sendo o homem mesmo o causador das misérias por que passa, na maior parte das vezes, ele é o seu próprio gênio mau. Né? E ele coloca aqui, via capítulo 5 e tem 4, que são causas atuais das aflições, as escolhas de agora, que ele vai escolhendo, né? Está no capítulo 5 do Evangelho. A prece dirigida aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objetivo, qual objetivo? Solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhe forças para resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida, né? E nós vamos, esta semana, dever de casa, né? Nós vamos abandonar as queixas. Nada de se queixar, nada, vamos agradecer. Seja o que for que aconteça, vamos agradecer, porque a gente tem um estímulo já condicionado de reclamar, né? Qualquer coisa, nada. Senhor, muito obrigada, né? Aí mesmo que a gente tropece, né? Senhor, muito obrigada. Vou pensar que a gente está meio perturbado, mas não tem problema, né? Mas nós vamos agradecer por tudo. Nós vamos agradecer essa assistência, esse carinho dos benfeitores espirituais, para que a gente possa receber sempre o melhor dessas vibrações que estão disponíveis a todos nós. E é tão importante, né? Tão importante quando a gente consegue adentrar a esse espaço. Quando eu falo desse texto, eu sempre lembro do Chico, né? Em que ele estava hospitalizado. Já falei isso outras vezes, sempre que eu falo nesse texto eu lembro. Hospitalizado, Chico quase desencarnando, e os repórteres foram para lá para frente do hospital, montaram uma estrutura, porque Chico está muito mal, porque Chico está muito mal, porque Chico está muito mal. Aí eles mesmos, os repórteres viram, filmaram uma estrelinha adentrando pela janela, lá no apartamento onde Chico estava internado no hospital.
No dia seguinte, Chico amanheceu curado, estava bom. Aí eles estavam esperando no dia seguinte o desencarne, inclusive, do Chico, que estava lá, passando mal, passando muito mal, muito mal. Aí Chico vem todo estruturado. Aí ele falou assim, mas Chico, eu vou fazer uma pergunta, o senhor estava mal. Nem os médicos dizendo que o senhor estava para desencarnar, para morrer, né? E o senhor agora vem nessa estrutura caminhando, recebeu alta de um dia para o outro. Ele falou assim, foi minha mãe. Aquela estrelinha que entrou na janela do hospital, foi a minha mãe. A minha mãe chegou lá, com todos os recursos, e me curou. Chico saiu andando no dia seguinte, né? Trazendo aqui esse carinho também, pelo mês das mães, né? Que ontem que a gente comemorou o Dia das Mães, esse mês, trazendo o poder desse anjo guardião, desse espírito familiar, desse espírito simpático, desse espírito que vem nesse exercício maternal, nos ajudar, nos fortalecer, né, na nossa caminhada terrena, na nossa caminhada evolutiva, né? Fica aqui o carinho também a toda a família, mas um carinho muito especial às mães, biologicamente falando, e a todo aquele coração que cuida, que ama, que protege, que exerce uma função materna. Que Jesus Cristo abençoe a todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Querido e amado Mestre Jesus, envolvidos pelo teu coração, por essa equipe linda que nos presenteia com uma manhã linda de segunda-feira, em que a proposta e a escolha é estarmos mais próximos de Ti, buscando os Teus ensinamentos, através do Evangelho renovador de nossas almas, aqui, Jesus, na Tua casa e de Doutor Erma, que nos ampara, que nos abençoe, que nos protege. Que possamos receber através do coronário, da glândula pineal, todos os recursos que necessitamos, os plexos nervosos, para que possamos receber os recursos que emanam de mais alto. Abençoe todos nós, abençoe a caixa craniana, em todos os seus desdobramentos, Senhor. Protege a sede da memória, o equilíbrio mental, a estrutura, a oxigenação, para que nós possamos assim, Mestre querido, mantermos o equilíbrio e sabermos discernir o certo do errado e fazermos as escolhas que necessitamos. Protege, Mestre amado, fortalecendo-nos. Abençoa as carótidas, o nervo vago, como é importante, para que nós possamos prosseguir firmes, Mestre amado, estruturados com as vibrações amorosas que emanam de Ti. Permita, Mestre querido, que receptivos às vibrações amorosas, o Senhor possa nos ajudar, fortalecendo toda a área respiratória, Jesus amigo. Vamos inspirar, liberando ar pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Inspirando, liberando. Abençoe as carótidas, o nervo vago e a jugular. Toda a área respiratória. Desconstruindo nódulos, fibroses. Ampliando a nossa capacidade respiratória, Senhor. Abençoe a renal e suprarrenal.
frontal, pensamentos, ideias, escolhas, organização do Evangelho da manhã, exercício do perdão, uma excelente leitura da vida, do Evangelho e das oportunidades, via pensamento, reflexões e emoções. Abençoe os nossos olhos, o nariz na cavidade interna, a boca, a gengiva, os dentes. Mestre querido, fortalece-nos. Abençoe toda a estrutura bucal, a língua. Abençoe o laríngeo. A glote, tireoide, paratireoide, timo, tubo digestivo, abençoe o cardíaco, os sentimentos, as emoções, com mais leveza, com mais equilíbrio, com mais controle. Fortalece, Senhor, verdadeiramente o desejo de seguir os teus passos com equilíbrio, com boas escolhas, nos sentindo fortalecidos, Senhor. Abençoe o diafragma, o fígado, o baço, protegendo toda essa região. Vesícula. Fortalece, Senhor, todo esse centro, todos esses plexos, estruturando, equilibrando. Abençoa o solar, aproximadamente à altura do umbigo, região também comprometida, numa asepsia, numa estrutura de equilíbrio, Senhor. Abençoa o genésico, encaminhando os excessos prejudiciais, Senhor, para uma estrutura equilibrada, consciente, responsável. Abençoe todas as articulações do nosso corpo. A lombar, os joelhos, a panturrilha, os pés, o calcanhar, o plantar. Abençoa a nossa pele, os ossos, a musculatura, a parte neuronal, fluxo sanguíneo, oxigênio. A água do nosso corpo, a bomba de sódio e potássio, não podemos esquecer a importância. A estrutura organizada, equilibrada, pacificada, através do nosso equilíbrio, do pensamento, das emoções, do gerenciamento da estrutura neuronal, do nosso sentimento, que possamos encaminhar mágoas e dissabores, estarmos atentos a esse carinho, a essa estrutura amorosa que o nosso Pai, nosso Mestre, os benfeitores, Dr. Erma, com toda a equipe,
cuida de nós. Saibamos valorizar e agradecer. Agradecer com as mãos operosas, com o trabalho no bem, dignificando a encarnação, aproveitando esse tratamento para prosseguirmos em tranquilidade. E se temos dificuldades com alguém, começando pelos nossos lares, que possamos pedir forças para superar, que possamos aceitar e nos aproximarmos uns dos outros. O núcleo familiar é importantíssimo, é o teste maior para as nossas almas. Diretamente ligados, diretamente tendo uma fonte de desafio. Mas nós não estamos nesse lugar desprovido do amor e nem da estrutura para vencer. Sejamos fortes. E como nos recomenda a doutora Erma, cala-te todas as vezes que puderes, para quando fores pronunciar, tenha autoridade na pronúncia, na fala, e assim irmos nos estruturando para o dia a dia da vida, da experiência terrena, do aprendizado, organizando os nossos pensamentos e as nossas emoções. Que possamos vibrar com os nossos lares, que possamos trazer também a nossa tela mental, pedindo ajuda àqueles corações no nosso dia a dia, que nós temos mais dificuldade de nos aproximarmos, para que eles possam receber os recursos que nós estamos recebendo aqui. E essa aproximação seja mais tranquila, mais salutar, que possa trazer paz para as nossas almas, cumprimento do dever, nesse esforço de aceitar, não de estarmos dependentes absolutamente, nem subjugados, mas aceitar as diferenças. Abençoe todos os lares desajustados e tristes, o desalinho dos casais, das famílias, Senhor. Abençoe a orfandade que existe dentro dos próprios lares e a orfandade social. Que possamos nos responsabilizarmos para que a cada dia possamos adotar mais um, na consciência, na estrutura da prece, colaborando com os irmãos desalinhados, desajustados. Quanto mais se promove a ajuda, mais se é ajudado. Isso é importante reconhecer. O amor do nosso Mestre e do nosso Pai, dos benfeitores amigos. Abençoe a todos aqueles que clamam por socorro, os irmãos que estão hospitalizados, os que estão nas ruas, nos presídios, aqueles que estão nas suas dores, numa mesa cirúrgica por agora, o mapa cirúrgico da semana, que é tão importante que estejamos assim vibrando e alinhando os nossos pensamentos numa estrutura socorrista. Protege a todos nós. Protege a todos nós. E que cada um de nós nesse momento possa, conforme eu coloquei, trazer a tela mental, aquele coração mais difícil, que a gente está na proposta de aproximar para poder ajudar, mas também de respeitar o outro, né, na sua diferença, na sua estrutura, para que possamos aos poucos irmos semeando via pensamento e amor, o amor que cura, que acalma, que acalenta as nossas preces vibracionais. Protege a todos nós, Senhor, amparando a todos nós, os nossos lares, o nosso trabalho profissional, a nossa estrutura, e que assim possamos, Mestre, à luz do Teu Evangelho, temos uma semana abençoada, abençoada para todos nós. Fique conosco, em nossos corações, hoje, agora, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja. Muita paz a todos.
um bom dia, uma boa semana. Que Deus nos abençoe.